Aí conheci o pessoal do Fotoclube, que ainda não era Fotoclube, mas já era uma vontade. A Cássia Xavier, o Gustavo Falqueiro e o Maurício Zapata. No ano passado, a gente fez o primeiro encontro em Guararema, junto com o Elcio e Caneli. E aí foi que a gente começou a pensar na possibilidade de fazer um encontro em algum outro local. Hoje faz um ano que a gente fundou e o ideal dele era de ter esses encontros, essas ações coletivas, mas o principal era a troca de informações sobre a técnica, que era uma coisa que eu vinha cada um com uma certa dificuldade. E aí me apresentaram uma coleção de negativos Lambi Lambi de um fotógrafo de Aparecida, seu Antônio Minair, que estava no Museu Paulista. E eu comecei a fazer, na verdade, um trabalho de conservação e acabei fazendo um levantamento da história. Fui até Aparecida, conheci o seu Toninho e desde então eu continuei a pesquisa. Eu tive, na infância, quase que uma viagem rotineira todos os anos com a minha avó para Aparecida do Norte. E Aparecida é, eu acho que é a maior referência, pelo menos aqui da gente do Sudeste, de fotógrafo Lambi Lambi. Meu pai tinha um caminhão. E aí, no final de semana, a gente ia pro sítio dos tios e tal. A gente entrava na estrada de terra, enchia o caminhão de baú, a gente ia no baú e fechava a porta de precisar de terra. E aí o baú, os furinhos do baú projeta a imagem dentro da câmera escura, né? Então você ficava sabendo exatamente onde você estava, vendo a imagem projetada dentro do baú. Então desde criança eu andava dentro do baú, eu achava aquilo muito legal. Né? Embora não seja muito legal uma criança andar dentro do baú. Mas era anos 80, então a gente releva. Eu fui pesquisar modelos de câmeras e me deparei com um projeto, o Afghan Box. E disse, nossa, é possível construir uma câmera Lambi. Eu achei que a câmera Lambi Lambi era um instrumento fácil de poder levar para os lugares, que eu podia revelar, que eu podia explicar um pouco sobre formação da imagem, um pouco sobre a química de como o processo fotográfico se faz, sendo que é uma câmera laboratório, e para onde é que eu fosse não precisaria estar preocupado se ia ter um laboratório fotográfico ou não. E tinha uma matéria dentro do mestrado chamada Folclore. E eu fui fazer uma pesquisa sobre Lambi Lambi, que eu achei que era uma coisa folclórica, né? E fui fazer, em Aparecida, eu fui ter umas fotos e conversar com alguns fotógrafos Lambi Lambi na época. Foi em 1995. Porque todas as fotos que eu tenho dos meus bisavós são fotos de Lambi Lambi feitas em Aparecida do Norte. Então por que essa foto? Por que essa foto é diferente? Não, porque a foto do Lambi Lambi. O que é o Lambi Lambi? É o cara que fotografava na praça e tal, não sei o quê. E aí quando eu voltei a pesquisar fotografia, voltei a correr atrás do assunto, eu falei, vou fazer uma Lambi Lambi. No mesmo festival, na mesma salinha, estava o Maurício Zapata com a Lambi Lambi dele, fazendo demonstração. E aí ele fez uma foto lá, aí ele fez uma foto minha, eu vi ele fazendo fotos de outra pessoa, eu fui vendo a reação das outras pessoas, aí eu falei, acho que pode ser um possível tema, né? Después fui investigando, ver cómo funcionaban las cámaras Lambi Lambi o cámara minutera, como llaman en Argentina. Y ahí fui adaptando, haciendo adaptaciones, haciendo alquimias, con químicos, probando. Eu comprei a câmera, a primeira que veio, ela é papel, e aí quando eu senti a dificuldade que era, não só o negativo até teve um princípio, mas pegou bem, quando a gente entendeu que o positivo era muito difícil, aí eu pensei,
eu dei 2 passos para trás e falei, cara, o ferrótipo está muito longe para chegar nesse trabalho deles, entender esse trabalho, essa técnica. Falei, está muito longe. Então aí eu falei, não, vou me dedicar só a isso. E muito dessa união do grupo veio dessas dificuldades, justamente, né? Que durante um período a gente ficou naquela, o positivo, quem consegue positivar? E ainda alguns ainda não têm essa prática. Então, eu acho que a parte mais difícil aqui é você pegar a prática dela, né? Porque ela tem um monte de... Fazer contato com uma lambe-lambe, o positivar ela é muito difícil. Comprei uma tico-tico, treinei muito até conseguir dominar tico-tico e aí cortar, fazer o material. Tive muita inspiração no site do Afghan Box, né, que eles disponibilizam um modelo de câmera para você começar a construir. Después comencé a misturar químicos, a hacer alquimias, y ahí comencé a ganar una cualidad de cinza más interesante. Porque con este filme, que es el filme ultracromático que utilizo, es un filme que utilizan para hacer fotolitos. Não deu mais certo também. Começou a dar ruim na revelação, começou a dar ruim na hora de colocar o papel do lado certo, colocar o papel na posição certa, aí a foto saia torta. Ou então eu esqueci a lata de papel virgem aberta e abri a câmera. O que me interessa é o processo, viu? É eu descobrir, eu entender como as coisas funcionam. Na verdade, é eu entender como as coisas funcionam para contar para os outros. Tem que ralar, tem que se ferrar para você conseguir ter um bom resultado, um resultado que te agrade. E se não agradar, continuar ralando, e aí quando agradar vai ter um valor muito maior, assim. Deu uma manchadinha. Em Recife eu procurei outros fotógrafos também para dar uma conversada. Como é que a gente prepara o papel fotossensível dentro de uma sala escura e vai para a rua? Quantas fotos a gente vai poder tirar no dia? Isso são tudo perguntas que ainda a gente hoje se faz. A gente perdeu isso, né? De ter um que passasse isso pra gente, como era feito. Então é desafiador, lógico que é, o tempo inteiro. A gente gosta e parece que quer mais, né? Aí você inventa um outro material, uma outra técnica, usa um raio-x, por exemplo. Porque é desafiador, é sedutor. Fazer, pensar, né? Deu errado, por que deu errado? Vamos tentar entender isso. Isso que eu acho interessante. E é manual, né? Não, mas tem que ser você, porque tem que ser um negócio contemporâneo, que não sei o quê, coisa e tal. Tá bom, então vamos lá, vamos fotografar. Pra brincar, nada mais moderno do que um cara de barba fazendo algo do século passado, né? Então, se você faz um negativo hoje, se de repente você quer já ver como ele vai ficar no positivo, você já vai, usa um celular ou digitaliza no computador, enfim. Então, ele já ajuda você a resolver alguns problemas do analógico. O compromisso que uno tem com a imagem, de pensar o diafragma, de pensar o tempo de exposição, de pensar, de manipular com os químicos, isso eu acho muito mais atrativo, mais interessante. Eu ainda prefiro a experiência de fazer. E o digital meio que tirou a possibilidade da gente fazer, porque a coisa fica meio pronta. Quando vem a câmera, me dizem, dentro tem uma câmera moderna. Então, não, les mostro como é todo o processo com químicos. E dice, que maravilloso, nunca había visto. Entonces, tira una mierda. Finish.